Olá, bem-vindo a mais um conteúdo do webinar Formobile. O nosso painel aqui é do Formobile Trends. E hoje faço um bate-papo com a Fá Maioli, direto de Milão, falando sobre slowness e o novo lifestyle, né? O que as influências, os impactos, o que vai impactar diretamente no design, o que vai impactar diretamente no móvel, o que já está impactando na vida das pessoas, né? Faico Hunter, Trend Analyst, está em Milão já há muitos anos, atua na moda, no design, na gastronomia, que na verdade e no móvel, né? Então tudo está cruzado, todos esses itens estão cada vez mais interligados, né? Nessas transformações que impactam diretamente na vida das pessoas, né? Fá, vamos começar o nosso bate-papo, então. Bem-vinda, né, ao nosso Formobile Trends, no último painel de Formobile hoje, né? Que responsabilidade! Para encerrar o Formobile Trends. Muito bacana. Então, obrigada, Maurício, pelo convite. Obrigada, Formobile, né, por estar oportunizando essa troca de informações tão importante e tão relevante, né? Então, muito obrigada, Maurício, pela oportunidade. Bom, então, o Maurício já me apresentou super bem, ali eu não tenho nada a acrescentar, né? A única coisa que eu acrescento, que eu acho que é importante, que a gente sempre esquece, né? Eu também esqueço, então tá perdoado, que na minha base eu sou designer também. Então, eu nasci como designer, né? E aí, depois eu fui ser pesquisadora analista de tendências, né? Que são coisas que são, né, muito similares, né? Porque todo designer tem que fazer pesquisa e análise de tendências, né? Mas, enfim, são 20 anos que eu atuo como pesquisadora e analista de tendências, então, nessas áreas que o Maurício se referiu. Então, basicamente, o que eu faço? Eu faço o Cool-Hunting, que é um sistema de pesquisa e análise de tendências que atua na decupagem dos zeitgeist, ou seja, analisa todos esses níveis, né, de informações que nós encontramos no nosso tecido urbano, no tecido das cidades, e pego esses sinais, né, e transformo esses sinais, então, em inputs projetuais para as indústrias, então, de moda, design e gastronomia, né? Então, nós, como Cool-Hunters, como Trend Analysts, nós sempre, nosso objetivo no mundo é visar atingir a profundidade das questões que são relevantes, né? Esse é o nosso resumão, assim. Universo, É o universo. Então, o Cool-Hunt é o quê? Como que funciona essa atuação do Cool-Hunt? Conta um pouquinho para a gente iniciar nosso bate-papo, assim. Como que é? Sai na rua, vai olhando, como é que busca? Como que é esse perfil de essa atuação tua, né? Isso. Então, são várias frentes, né? Então, tem a pesquisa offline e tem a pesquisa online. Então, a pesquisa online, eu chamo, internet. A pesquisa offline, ela pode ser composta, então, de saídas nas ruas, que são os Cool-Hunts nas ruas, que tu chama, que eu gosto dessa palavra que tu usa muito, que é o safari urbano, né? Então, a gente faz esses safaris urbanos, essa pesquisa nas ruas. Então, vai visitar showrooms, vai visitar fábricas, vai visitar locais, fala com pessoas. A gente faz também um pouco, né, de etnografia, então a gente fala com consumidores, fala com pessoas, com usuários de produtos, né? Basicamente é isso, é uma pesquisa bem intensa que é fora, né? Que é fora ou pode ser dentro também. Pesquisamos, então, fazemos análises de dados qualitativos e quantitativos, porque muitas informações estão online, estão em trend reports até de outros estúdios, até de outras empresas, né, que fazem isso muito bem, principalmente na parte de mega e macro tendências, né? Então, a gente tem algumas coisas que já são prontas e o nosso trabalho é identificar todos esses sinais e, basicamente, a nível comportamental, ou seja, como é que os comportamentos estão se modificando, porque é isso que faz com que novos produtos nasçam, né? São os comportamentos da gente, né? Quer dizer, começam todos esses movimentos, né? Eu sei que você nem gosta muito de usar a palavra tendências, né? Vamos para Milão ver tendência, mas já tá no mercado, né? Já não é mais tendência, não é né? mais tendência, né? Pode Então, ser um sinal para isso. Isso aí, quando a gente vê numa feira, tu traz tantos grupos para cá, a gente sempre brinca muito, né? Que o que a gente está vendo na feira de no Fora e Salone, não são tendências, são mudanças de direção, são novas estratégias, são novos produtos, mas não são tendências. As tendências vêm antes. São as tendências que dão esses inputs projetuais para que os designers coloquem esses produtos no mundo. Então, é bem que tu falou, quando está no mundo não é, né? É um produto, né? Já transformou em produto. Bacana, né? E agora com essa mudança toda que a gente teve de Covid, toda a Itália, ainda bem que já voltou, o Brasil já está um pouquinho mais atrasado aqui, a gente ainda está
dando os famosos pulos aqui, sempre característico do Brasil, né? De Código comprar cultural, caminho, né? mistura política, mistura interesse aqui, né? Infelizmente, a gente está nesse momento, né? A gente começou toda essa transformação do viver, né? Eu falo que a gente a gente morava nas casas, agora a gente vive nas casas, né? É verdade. E isso provocou todo esse movimento. É aí que começou esse movimento do slowness. Como é que funcionou? Quando começou essa história? Essa história começa em 86, é uma história bem engraçada. O slow, o movimento slow, ou seja, o movimento da lentidão, que é o que a gente vai falar aqui hoje, mas ele é diverso hoje porque o coronavírus criou outras coisas, mas a gente vai chegar ali. O movimento slow, ele começa, é uma história bem engraçada, assim. O Carlo Petrini, que foi quem inventou, junto com um grupo de pessoas, esse movimento, ele inventou porque eles foram manifestar em Roma contra a abertura do McDonald's, porque eles diziam, não é possível que o fast food invada a Itália. Sabe que aqui a gente come muito bem, né, Maurício? Justo a Itália, né? Né? Então, imagina aquela época, né, trazer o fast food. Então, eles foram lá manifestar e nasceu o slow food. Ele nasce, esse movimento slow da lentidão, nasce na gastronomia, obviamente, né? Mas depois, vamos dizer assim, de forma orgânica, porque, né, ele começou a se manifestar em outros setores. Então, no slow design, no slow fashion, o slow travel, né? E foi muito potencializado agora no coronavírus. Né? A partir do momento que a gente começou a ir para dentro, começou a usar a casa, né? Começou, eu não digo mais, no mundo todo, a gente não podia sair de casa, você tem que fazer as coisas em casa, né? Então não tem mais restaurante, não tem mais bar, né? Você tem que mudar, né? E fazendo as suas coisas e numa velocidade totalmente diferente, né? Totalmente diferente, é isso mesmo. E aí que entra, se tu me permite, eu vou te interromper, aí que entra uma dos primeiros comportamentos que a gente pode falar, que eu acredito que é interessante, é um comportamento de lentidão mesmo, né? Não tem outro nome, a gente não precisa ficar inventando nome bonito, né? A lentidão, o que aconteceu, Maurício? Nós desaceleramos todos. Voltamos para casa, começamos a trabalhar, a viver, a fazer tudo em casa, tudo aquilo que a gente fazia. Então, teve uma desaceleração que ela é concreta. Todos nós vivenciamos essa desaceleração nas nossas vidas. Vocês aí no Brasil, eu aqui na Itália, todo mundo está no mesmo barco, tá? Um barco de desaceleração, que não é só física pessoal, mas também de consumo. Então, a gente percebe que houve uma desaceleração nos consumos. Os consumos que não eram essenciais, eles pararam de acontecer. O que nós consumimos mais? Eu não sei tu ali na tua casa. Aqui em casa a gente consumiu mais alimentos para processar, farinhas, né? Sim. Nada de, né? Então foi um ralentamento, a gente chama aqui uma desaceleração no consumo. Então esse é o primeiro comportamento que a gente vê. O segundo comportamento que eu falei ali, né? Quando a gente começou nosso consumo começou a desacelerar, o que a gente foi buscar? A essencialidade das coisas. Aquilo que é essencial. Né? Então, é o segundo grande comportamento, né? O grande driver comportamental da quarentena foi esse aí também, a busca da essencialidade. É uma transformação grande, né? E isso vai impactando em outras coisas, né? Totalmente. Quando a gente começa a buscar a essencialidade, a gente começa a encontrar outras situações o storytelling muda, na verdade, né? Total, a nossa história, quais as referências, quais as nossas origens, a gente começa a resgatar isso, porque aí você começou a passar a ter tempo para isso, né? Exatamente, a ter tempo. A gente começou a ter aquilo que o Domênico Di Masi fala tão bem na sua teoria, o ócio criativo. O que é o ócio criativo? Não é algo negativo. O ócio criativo é um momento no qual, principalmente designers, arquitetos, até os marceneiros, toda essa categoria de criativos incríveis da indústria do mobiliário precisa do ócio criativo. Aquele momento de desaceleração pessoal, onde ele pensa e cria novos projetos, né? Então, isso foi muito importante, né? E nesse ponto surgiu, tu falaste uma coisa interessante que entra também em outro comportamento, que é o comportamento do senso de comunidade. Ou seja, esse isolamento, essa desaceleração, o que aconteceu? Então, revelou que o nosso eu, né, o individual, é sempre vinculado ao nós, à comunidade, né? Então, um forte senso, um forte sentimento de comunidade, inclusive global, nasceu. É uma loucura, né? Uma mudança muito grande. A solidariedade, Maurício, eu não sei ali como é que tá, mas aqui nós vimos coisas incríveis. Não sei se vocês lembram das varandas, né? Aqui, das pessoas nas sacadas, cantando, né?
Eu fico até arrepiada, porque surgiu um novo modo de ser e estar no mundo através desse sentimento de pertencimento à comunidade. Exato. Né? Exatamente. Muito bonito. Exatamente. É uma transformação enorme, né? Exato. E isso impacta também, aí começa, quando a gente começa a falar da comunidade, começa a impactar no consumo também, no que você fala do local. Né? Ah, sim, eu tô adorando, porque eu sou muito local. Laura, eu mudei muito o meu comportamento quando eu vim morar na Itália, né? Porque aqui vocês conhecem, tu conhece muito bem, tem muita questão do produto nacional, né? Então, o produto o Piemonte tem os seus produtos, a Lombardia tem os seus produtos, cada região da Itália tem os seus produtos para comer, e as suas frutas, as suas verduras, né? Nós somos muito nacionalistas no nosso consumo, né? Então, o que está acontecendo? A Itália, não só a Itália, mas eu digo isso, a gente está vendo em outros países mais do que aqui, porque aqui já era um pouco normal. Está acontecendo muito, esse consumo está saindo do global para o local. Por quê? Porque nessas quarentenas, nesses fechamentos até de fronteiras e de importação e exportação, nós tivemos que nos acontentar com aquilo que era mais perto da gente. Né? Isso que é mudança do global para o local, ou seja, consumo local. Isso quer dizer o quê? E isso agora tá mais forte do que nunca, porque, por exemplo, eu quando estava aqui na minha quarentena, a gente só podia sair para ir para o supermercado, certo? Então, onde é que eu fui? Eu não fui para o grande supermercado, para o grande shopping. Eu fui comprar a carne aqui no açougueiro, aqui do lado de casa, o pão lá na esquina de casa. A gente começou a consumir localmente. E isso é uma tendência muito forte, que não é uma tendência que o coronavírus trouxe. Isso já estava acontecendo antes, né? Porque os movimentos de antiglobalização já estavam vindo, já estão ali há 6, 7 anos. Né? Então hoje ele vai se fixar muito forte, né? É um impacto impressionante que ninguém esperava, né? Na verdade, assim, ninguém avisou que vamos mudar o mundo e você está dentro dele, né? A partir de agora é com você, né? E pá! Foi bem assim. Apaga a luz numa noite, acordou no dia seguinte totalmente diferente. Totalmente, né? É legal isso, porque é bem engraçado isso que você está me dizendo, porque foi bem assim que aconteceu aqui, né? Tipo assim, do dia para a noite a gente não pôde mais sair de casa. E essa prisão domiciliar, né? Muita gente viveu ela como uma prisão, muita gente viveu ela como uma liberação, muita gente resgatou afetos, resgatou valores, resgatou coisas que a gente tinha perdido nessa estrada da velocidade. É verdade. Era uma estrada da velocidade, né? É a velocidade pró-consumo, né, Fá? Então, eu li semana passada ali um conteúdo da Zara, fechando 1.200 lojas no mundo até 2022, né? Exatamente. Mas, como às vezes, mas por outro lado, está abrindo mais 450 lojas num formato diferente, né? E apostando muito no digital, que é a principal transformação, né? Total, Maurício. E é uma mensagem muito importante que a gente tem que dar para o nosso pessoal moveleiro, para o nosso pessoal, né, que faz o mobiliário girar ali no Brasil, que é o seguinte: tem que ir para o digital, tá? Que não significa tirar a humanidade do nosso design. Não, significa bem o contrário, porque agora que umas estratégias que estão acontecendo aqui em muitas players do design, que até a gente pode conversar isso num outro momento, eles estão são estratégias muito interessantes, assim, ou seja, humanizando a tecnologia, humanizando a compra. Eu dou um exemplo, por exemplo, vamos dar um exemplo da moda que contamina o design. A Valentino, tem a Valentino e tem outra agora, acho que é a Ferragamo, começou a colocar os próprios vendedores das lojas em contato com os compradores. Então, tipo um personal shopper dentro né? Então, por que isso não pode acontecer na indústria de móveis, né? Também, né? Esse apoio. Acontece talvez de forma... No móvel planejado acontece, né? Mas no móvel avulso, nas lojas multimarcas de móveis, tem os arquitetos. De uma certa forma, assim, eu não sei se chega nesse ponto, né? Que aí a discussão vai mais longe ainda, né? Ali é mais porque, longe, teoricamente, o personal shopping é o arquiteto de interiores ou design de interiores que fazem essa função, né? Então, já é um pouquinho diferente, né? Sim, eu acho que da moda, né? Então, você tem, assim... O que eu acho é que muda a forma como a gente acessa esses produtos, né? Então, as marcas têm que se posicionar de uma forma diferente, contando a sua história. Eu acho que a apresentação
apresentação de produto é fundamental. E uma coisa Total. importante que a gente falou assim, semana passada num bate-papo nosso, né? Adeus às cópias, né? Adeus às cópias. Adeus Eu às acho que cópias. finalmente, né? Acho que um ponto, o Brasil evoluiu muito nisso. Eu lembro a primeira vez que a gente foi para Milão há 15 anos atrás, a gente era super mal visto, não podia entrar nos espaços por causa de foto, de cópia e tal. Depois teve um período que a gente foi recebido com tapete vermelho. Depois a nossa economia voltou para trás, a gente passou a ser deixado de lado de novo. O Brasil é isso, né? Mas eu acho que assim, acho que o que acontece é uma evolução muito grande que a gente tem e talvez já venha nesse caminho que é a brasilidade maior no produto brasileiro, né? Com Então a gente certeza. vê Até designers vendo se expondo em total. Milão já há algum tempo. Total, total. Até porque agora vai se reforçar em função da globalização, né? Ou seja, essa matéria-prima, utilizar mais a matéria-prima que está perto da gente, não essa que vem do exterior. Ou seja, eu acho que vai ter uma reviravolta muito interessante no design brasileiro, que já estava, como tu disse bem, já estava acontecendo, agora vai ser potencializada, né? Uhum. Eu acho que todas vai preparar, vai ajustar o mercado, vai como todos os mercados vai limpar quem estava mais ou menos, né? Quem não estava tão adequado, né? Eu acho que o consumidor com a história do slowness tem mais tempo para procurar, tem mais tempo para pesquisar, Total, é muito mais informado. Então, quer dizer, a explicação sobre o produto, a característica do produto, o uso de matérias-primas, né? Corretas, né? Sustentáveis, né? sustentáveis, porque o slow, o que, que traz o slow? O que é a matéria-prima slowness da lentidão? Eu vou mostrar, nós vamos mostrar depois, né, que eu trouxe aqui para vocês as imagens dos lançamentos apenas realizados aqui a semana passada em Milão, de algumas empresas bem trendsetters que já falam essa chave de leitura do slowness. E vocês vão verificar quais são os materiais são diversos, tá? Porque o slowness é um estilo de vida, é um lifestyle, como a gente está falando aqui, macio, aconchegante, natural. Ou seja, é a sustentabilidade dentro e fora do produto. Tá? Na comunicação, no ciclo de vida, na embalagem, na matéria-prima, é óbvio, nem se toca no assunto, né? É óbvio, básico. né? Mas agora é uma estratégia total, né? Então, isso que a gente tá trazendo aqui. Deixa eu ver aqui, vamos já entrar. Então, olha só, os slowness, nesse ponto de vista, é o seguinte, ele concentra essas 4, vamos dizer assim, tendências comportamentais que a gente estava falando aí com vocês. Então, o senso de comunidade, a essencialidade, a lentidão e o local, isso tudo, gente, junto dá esse grande driver projetual, que é o slowness como lifestyle, ou seja, como novo estilo de vida. Então, o que é esse novo modo de vida, esse novo lifestyle, nós podemos chamar? Nós podemos chamar que é simplesmente o seguinte: desacelerar, desconsumir, desestressar. Uma vida lenta, uma slow life, como a gente gosta de colocar nas nossas hashtags, né? É um novo paradigma para a gente recuperar significado, beleza, autenticidade e, muito importante, gente, originalidade. Originalidade, tá? Bacana, bacana. Não, tem alguma coisa, também acho que o slowness provoca também, a gente até conversou um pouquinho antes, essa perda dos limites também, né, do culto ao corpo, somos todos imortais e tal. Eu acho que essa pandemia também, acho que é um item importante junto com esses 4 aí, não é? Ah, sim, eu até deixei para o final porque é um tema um pouco triste, assim, Tá né? bem. Hoje eu tô cortando, vamos para frente. Vamos lá, não, eu queria assim, quase quis evitar assim falar disso, mas é importante, é interessante. Olha só, né? Eu quis evitar de falar sobre uma coisa que é importante porque nós fomos educados assim a evitar essa palavra, evitar essa coisa. Olha que interessante, né? Freud. Então, o que acontece? A perda de limite, né? Todos nós, eu sei que aí e aqui, não sei, eu não posso dizer que aqui mais ou ali menos. A gente não pode fazer esse julgamento, né? Vou falar para vocês da minha experiência. A minha experiência aqui sobre essa grande tendência, vamos dizer, comportamental, que é a perda de limite, tá? Eu tenho uma igreja, eu moro de frente a uma igreja. E a gente mora aqui o quê? 40, 50 quilômetros de Bérgamo, nem isso, né? Que vocês viram, né? Bérgamo, o que aconteceu. E na nossa comunidade aqui, a igreja ainda toca o sino cada vez que uma pessoa falece, né? Cada vez que uma pessoa falece, toca o sino da igreja. Sem mentira, eu falo isso até um pouco comovida.
nós ouvíamos o sino da igreja tocar, o sino fúnebre, 6 a 7 vezes por dia, Maurício. Nossa. 6 a 7 vezes por dia, tá? Então, isso nos tocou profundamente. Nos tocava profundamente ver aquelas imagens dos caminhões do exército levando Sim, caixões para serem cremados lá em Firenze, porque não tinha mais espaço aqui, gente, tá? Foi muito forte isso. Muito forte, tá? E a gente viveu isso, e assim, ó, é uma coisa que está muito emotiva na gente. Mas o que isso aconteceu? Aconteceu que depois de dezenas de anos, nós começamos a nos dar conta que não somos super-humanos. Nós somos pessoas que têm uma vida muito frágil para conservar. Tá? Então, vamos dizer assim, esse acordar e dizer, uau, nós temos que cuidar da nossa vida, ou seja, nós não somos seres não mortais, ou seja, nos fez raciocinar e analisar. Eu acho que isso, não sei para vocês, mas para mim fez muito, analisar a minha vida. A minha vida no sentido, como é que eu quero viver o resto dessa vida que tem pela frente, tá? Será que eu já tinha morrido e não sabia? Quais são os sonhos que eu deixei na gaveta? Quais são as coisas que eu não fiz? Qual é o significado da minha vida, da minha existência? Né? Sim. Então, essa discussão que é muito filosófica, eu sei que é muito filosófica, mas ela é importante, gente, porque até então a pressa, a velocidade nunca nos deixou parar e perceber o quanto a nossa vida é preciosa, quantos limites nós temos, os afetos que nos circundam, como eles são necessários para o nosso bem viver, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Então, essa discussão, que é uma discussão sobre a morte, mas na verdade é uma discussão sobre a vida, exato, isso que eu falo. É muito impactante nesse coronavírus, tá? E é isso, Maurício, eu não sei ao teu redor, mas ao meu redor próximo, eu posso dizer que 80% dos nossos amigos querem mudar de vida agora. Tá? Querem sair da empresa, ou Puri, não pode sair da empresa, tudo bem, mas eu quero continuar a fazer homework em casa, porque eu quero colocar o meu filho para dormir de noite. É isso aí. Eu acho que talvez o maior impacto que eu vejo em tudo, eu acho que na forma, nesse lifestyle, nessa história toda, eu acho que é a forma de trabalhar, né? Exato. A gente já tinha mudado muito, né? Os milênios já pensam completamente diferente, né, do que a nossa geração pensa, né? Essa ligação com o trabalho e tal, dos baby boomers. Então, já teve essa mudança de geração, dessa loucura do workaholic. Não é mais bacana ser workaholic, né? Não, multitasking. Você quer ter, né? Não existe isso, né? Foi uma loucura de um período aí de alguns anos e tal, de uma década. Mas eu acho que a grande transformação, o impacto no formato de trabalho, nos sistemas de trabalho, nos grandes escritórios que já entenderam que não precisa mais eu ter 3 andares com 300 funcionários trabalhando lá, eu posso talvez ter um andar com sala de reunião para as pessoas se reunirem lá e voltarem para suas casas. Então, quer dizer, e tem a curva de aprendizado do trabalhar em casa também, né? Que, de novo, né? Apagaram a luz um dia e no dia seguinte falou, você trabalha em casa, mas tem que ter equipamento, iluminação, o lugar pronto, a conexão com a internet, quer dizer, é uma grande transformação, né? Da forma das entregas, né? Então, algumas áreas não tem tanta dificuldade para isso de trabalho, né? Um profissional liberal, né? Um designer, um arquiteto, mas quando você começa a falar um designer de uma indústria que conecta com compras, com vendas e tal, aí a transformação é grande, né? Então, esse sistema de trabalho diferente, né? De ficar 2 horas no trânsito, 3 horas, 1 hora para ir, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu acho que essa valoração começa a ser diferente, porque a percepção, o Covid provocou essa percepção agora, né? Eu fiquei junto da minha família, eu estou mais próximo de casa, eu uso roupas mais confortáveis, e a minha entrega continua sendo a mesma. Então, continua até melhor, né? Porque tu está mais feliz. Exatamente, né? Tem o aprendizado do acompanhar a lição ao mesmo tempo que você trabalha, né? Mas isso, as escolas voltando, né? A normalidade que vai voltar, o que eu acho que vai voltar até a aula presencial, não tem como não ser aula presencial, abre um espaço novo para novas aulas, novas modalidades que talvez você não precise ir na escola, não precisa passar o dia inteiro, parte você faz em casa, né? Com ensino à distância e tal. Mas eu acho que
Essa valoração de a gente estar perto, de almoçar junto, jantar junto, estar mais próximo, né? Poder fazer as entregas que você tem que fazer durante o dia, né? Então, acho que tem diversos segmentos que isso vai impactar muito forte. Muito, muito, muito já tá. E o que acontece quando impacta? Olha só que interessante, a gente está falando de comportamentos, né? Isso. E esses comportamentos, como é que eles fazem? Eles vão mudar o interior das casas e dos escritórios. Tu vai Sem ter dúvida. que ter móveis mais confortáveis, mais aconchegantes, que sejam mais multitarefas, né, users, tal. Vai mudar como nós vivemos os nossos interiores. E como é que nós vamos viver os nossos interiores? De forma slowness. Então, essa Exatamente. é a questão É, da coisa, né? Então, só para deixar claro, Maurício, porque eu acho que é importante para os nossos, para quem está nos vendo, que a gente entre um pouco no concreto do projeto, né? Então, eu quero sim. trazer três coisas para vocês, para esse conceito ficar mais concreto, terra a terra, né? A primeira é uma carta que o Giorgio Armani escreveu. O Giorgio Armani, ele faz moda, mas também faz design. Atenção, Casa Armani, né? Quem não conhece Sem Armani dúvida. Casa, que é maravilhosa, né? Então, ele escreveu uma carta que ele diz, essa carta resume um pouco esse nosso conceito da slowness, porque ele disse o seguinte, eu vou resumir então, vamos ver se eu tenho aqui essas palavras. Ele falou o seguinte, ó, como ele traduz a essencialidade, no caso dele, ele traduz a essencialidade em coleções feitas de silhuetas impecáveis, no caso da moda, tá? Mas que nos lembram, no caso do design, que o design não é extravagância. Então, o que ele fala na parte do design? Que nós estamos falando aqui na arte da síntese, ou seja, os projetos de design devem, quando a gente começa a pensar num projeto de design, tem que pensar também, ok, o projeto está pronto, então agora eu vou olhar para esse projeto e vou pensar em subtrair, em eliminar, em limpar, para alcançar o quê, gente? A essência. Ele fala da essência, né, das coisas. Então, que não significa reduzir a nada, não é minimalismo que a gente está falando aqui, tá? Mas é encontrar o verdadeiro significado das coisas. Isso no projeto de design, eu acho que é um grande desafio, que é um desafio que todos nós designers estamos preparados, porque o tempo chegou, o tempo chegou. Né? Esse é o tempo de fazer isso, né? Porque talvez muita gente já fazia isso antes, mas não podia, porque tinha que ser projeto, aquela coisa rebuscada, chamativa, não. Agora é a essencialidade. Então, retoma aquelas palavras que tu disse no início, que o design ele vai ser um design atemporal, ele vai ser um design com referência, um design com DNA histórico, referências históricas, né? Quem sou eu, quem foi a minha família, né? O afeto, né, também vai estar muito presente nas peças de design. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, que eu acho que tu tá de acordo, né? Menos excessos, né? Que limpa os excessos, né? Exatamente, exatamente. E de forma muito eu digo simplória para mim, porque eu tento sempre, vamos dizer assim, codificar essas palavras-chave tão difíceis em palavras bem simples de compreender. Então, é o seguinte, o design tem que ser macio, aconchegante, afetivo, ele tem que ser quente no frio, refrescante no calor. Mas isso vocês podem dizer, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Quando você coloca, por exemplo, eu vou dizer do design interior, vamos falar do design interno italiano, né? Quando você coloca nós temos 6 meses de frio aqui, né? Você não pode propor para um cliente cadeira de alumínio, por exemplo. Não estou dizendo que é boa ou que é ruim. Eu estou dizendo que começar a se adaptar realmente à realidade interna dessa casa. Então, o Brasil é tropical. No Rio faz calor o tempo inteiro. Então, eu não vou colocar um estofado lá, não sei, de chenille. Tá? Parece óbvio, mas às vezes não é. Né? É um design que tem que ser quase invisível, ou seja, que não tem a mínima necessidade de se mostrar. Ele não tem que ter aquela exuberância, a não ser que seja uma peça de herança. Né? Sim. Porque aí tem uma história, né? E aí tem uma história para contar. Sim, sem dúvida. Né? E aí o vintage, que é uma coisa que vai acontecer muito, o vintage vai ter que ser o vintage da tua avó mesmo. Não pode ser o vintage lá apenas né, saído da reformado. Não. E a coisa que eu gosto muito sempre de dizer, tu me conhece já, a gente se conhece já, nem vamos dizer quanto tempo para não revelar as verdades. Isso. Sabe que eu gosto muito da questão do conteúdo de pesquisa. Ele tem que ser profundo e ele tem que contar uma história. Não pode ser mais nada superficial, gente, tá? Superficialidade acabou. As pessoas, os consumidores vão querer verificar que essa marca, essa brand, esse produto tem realmente profundidade. Tá? A história tem que ser muito maior, né, Fá?
O que você falou é engraçado, né? Dos tecidos, né? Dos revestimentos para o móvel, né? Começa a ter uma necessidade, né? De procurar as coisas mais naturais, as fibras mais naturais, acho que são muito mais próximas do Brasil, né? Total. Você falou do uso do chenille, eu acho que eu não sou especialista no setor de sofás, de revestimentos para móveis, mas eu acho que talvez seja acho que o tipo de tecido mais utilizado aqui no Brasil, né? Porque a gente cansa de ver muito, né? Esse perfil de aplicação. Talvez esse já não seja mais daqui para frente, né? Acho que uma coisa, quando você fala assim da história, do que passa, eu acho que também começam a abrir, se dar mais valor para os tecidos mais sustentáveis, para o tingimento natural, né? Para esse desgaste natural das peças, a gente entender esse desgaste natural que ele faz parte do uso, né? Eu acho que essa abertura para esse ciclo novo é super importante, né? Isso muito importante. vai exigir das empresas essa pesquisa maior, essa profundidade maior, como você falou. Exatamente. E aquela coisa assim, aquele modelo que a gente chama modelo IKEA, ou seja, design a baixo custo, ele está com os dias contados, porque nesse movimento porque o slowness é o momento da verdade também. Os produtos que sejam verdadeiros. O que é um produto verdadeiro? Um produto que vai estar contigo, que vai te acompanhar na tua vida, no mínimo durante uns 10 anos. Ou seja, ficar mudando a cada 2 anos, gente, não faz mais sentido. Não faz sentido. Então, eles vão ter que ter uma pesquisa muito profunda em tentar analisar e perceber e verificar quais são os tecidos que duram bastante, que ao mesmo tempo são confortáveis, ou seja, a alta qualidade vai voltar para o setor do mobiliário, sabe? Aquela coisa do bastantão, do low cost, eu já não acredito. Vai ter mercado para isso, é claro que sempre tem mercado, mas não como antes. Entendi. Quer dizer, você acha que deve ter um impacto grande aí nesse perfil de empresa de baixo custo, eu acredito, sim. Né, de uso mais curto, né? Então, você acha que é uma mudança grande também do que a gente falava um tempo atrás? Eu não preciso ter um móvel para 50 anos. Para mim, eu posso ter há 20 anos que eu quero trocar. Óbvio, né? Se eu vou mudar, se o slowness impacta diretamente nisso, né? Total. Eu vou mostrar para vocês. Essa cadeira que eu tô sentada, ó, é uma cadeira de IKEA, tá? É uma cadeira de madeira, ó, madeira. Você, né? Eu tô mostrando isso porque eles já começaram. Essa cadeira aqui, ela já tem uns 5 anos. Eu acho que ela vai durar mais uns 20, tá? Ela né? Por que eu tô dizendo isso? Porque a IKEA já começou a se transformar. A própria IKEA já começou a se transformar antes do coronavírus, antes de tudo isso que a gente tá falando para vocês. Ela já começou a se transformar. Tá? Se tu verificar, metade da linha dela hoje é feita de materiais sustentáveis, né? Toda essa pegada ali, mas não é de hoje. Quantos anos é que a IKEA está se transformando para ser sustentável? E os tecidos da IKEA, Maurício, são ótimos tecidos. Então, são tecidos de alta qualidade, ou seja, não é tão... Eu não sei qual é a matemática deles, tá? Mas, enfim, tá mudando. Eles estão mudando também. Vai mudando o consumidor, tem que ir adaptando para o novo consumidor que entra na loja, sem dúvida nenhuma. Total. Se tu me deixar... eu quero compartilhar uma coisa aqui. Vamos ver se tu me deixa compartilhar, que eu quero mostrar algumas imagens, gente, tá? Da pesquisa, então, que eu fiz, quero trazer para vocês. Desses móveis, mais conceitos, né, que eu encontrei então aqui no Fora Salone, que está acontecendo aqui em Milano essa semana. Tá. Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora alguns elementos visuais, mais a nível de conceito, de cores, de palete de cores e matéria-prima, das observações que eu fiz no Fora Salone daqui, que está acontecendo ainda, ele vai até o final do mês agora, tá? Então, que falam, então, quase todos os móveis lançados falam desse novo lifestyle, desse lifestyle slowness, né? Então, vou compartilhar com vocês, vamos seguindo aqui que eu vou falando um pouquinho. Então, olha só. A primeira coisa que eu quero que vocês notem é que grande parte da simbologia utilizada nos padrões, tá? nas impressões e no mobiliário de forma geral são padrões que vêm da natureza, tá? Então, animais, então vejam que interessante esse tapete que é um animal, é uma ave, né? Que tá girada em si mesma, né? Tudo isso é inspiracional para vocês. Então, a natureza tá rainha como nova tendência, vamos dizer assim, projetual para esse imobiliário.
Seguindo, então, eu gosto muito dessa frase, né? É de uma empresa italiana, inclusive, soft shapes for soft lounge, né? Então, os loans entendido nessa chave de leitura soft shapes, né? Então, formas que são redondas, são arredondadas, não existem mais aqueles ângulos retos, tá? Eu vi muito isso, muitos ângulos arredondados, muita linearidade, muita sinuosidade. Vejam que interessante eu gosto muito desse, porque vejam que interessante, a gente estava falando antes, né? Quando o mobiliário, eu sei que é outdoor, mas assim, ó, quando o mobiliário ele não é exuberante, ele não se destaca né, no ambiente. Vejam ali que tem elementos do mar, tem elementos da própria praia no próprio móvel. Vejam que interessante essa concepção, esse conceito, né? Vejam essa cabeceira de cama, por exemplo, onde ele utilizou essa imagem, que seria uma imagem de montanhas, né? Vem da imagem de uma montanha, então é uma cabeceira extremamente irregular, né? Vocês estão vendo uma irregularidade na forma, ela é extremamente macia e ela tem essa paleta de cores que é extremamente repousante. Eu achei ela genial, essa cabeceira de cama, tá? E ela é muito figurativa, ou seja, ela é muito, muito interessante como símbolo de design. Aqui eu trago porque eu achei muito bonito essa ambientação. Vejam que interessante os materiais utilizados, então a madeira, as pedras, então não mais aquela pedra com aquele veio, sabe? Que a gente não nota, não, é uma pedra que tem personalidade, né? Ou seja, ela tem uma história para contar. Vejam aqui também essa questão dessa mesa de sala de jantar, essas cadeiras lindas, né? Aquela coisa meio usada, assim, meio, né, usada pelo tempo, mas ao mesmo tempo muito preciosa. A gente vê que riquíssimo, né? É o design dessa cadeira. Eu achei muito interessante. Nesse ambiente, essa é uma imagem, obviamente, publicitária, no caso, né? Nesse ambiente um pouco minimalista, mas que traz um pouco da natureza para dentro, né? Essa coisa muito vintage. Aqui trago só como referência, então, essa questão das cores, da madeira, né? A própria tonete, que é uma referência tão antiga, né? Mas que voltou com força total, porque ela é uma cadeira da avó da gente, uma cadeira que tem história, né? Aqui a questão dos estofados ou dos móveis que utilizam, né, a nossa sala de estar, que aconteceu, acho que para todos, né? Aquela coisa do sofá, do sofá-cama e tal. Então, hoje tem que ser um sofá-cama que não seja uma coisa horrenda, aquelas coisas que a gente diz, isso é um sofá-cama. Não, é um sofá-cama que é muito interessante, ele é muito limpo, mas ele é um sofá-cama que a pessoa monta, desmonta, né? Bem interessante. Aqui, ó, as almofadas, né? Então, essa questão da componibilidade lúdica, né? Para as crianças, que provavelmente é um sofá que possa ser utilizado, obviamente, numa sala de estar, mas também tem esse componente lúdico, que as minhas crianças podem brincar, né? Porque as crianças ficaram trancadas em casa todo esse tempo e, enfim, cada um tem que ter o seu espaço. Então, por que não coordenar juntos um espaço para a criança que seja ao mesmo tempo dos adultos, né? Ali vai, ó, as estampas da natureza, voltando muito fortes. Aqui vai adiante, então, aqui eu trago para vocês como vamos dizer assim, a questão do conceito dos materiais, né? Então, dos materiais e das cores, essa textura muito natural do concreto, ali muito não é pintura, né? Tem alguma coisa de superposição, mas é muito natural. Aqui eu gosto muito desses tapetes, porque é um tapete ou é uma obra de arte, né? A questão da palete de cores é muito interessante, inclusive esse rosa terroso, né? Vocês estão percebendo que está muito forte. Vejam aqui o móvel, que tipo de móvel é. Isso é um móvel? É um móvel, né? Então, vamos dizer assim, esse desconstrutivismo continua, mas de forma muito mais soft, muito mais macia. Não é aquele desconstrutivismo angular e racionalista, né? Gosto dessa mesa, é uma mesa que me traz muito a natureza para dentro de casa, na forma dela. Não só no material, mas nas formas dela. Parece um coral, né? Um coral marinho. Aqui esse carrinho, eu achei genial, carrinho de chá. O que é isso? É um móvel? O que é isso? Né? Várias coisas. Aqui eu trago a questão do artesanal, as pinturas artesanais sendo realizadas nos móveis, a cerâmica claramente. Gosto desses espelhos, dessas luminárias. Vejam que interessante essa essencialidade, que não é, repito, minimalismo, é uma essencialidade elegante. Vejam que elegante, né? E percebam aí a questão dos metais, que não são mais metais, repito, aço, é muito cobre, né? O cobre, o rame, que a gente chama aqui, voltou muito forte. Aqui eu trago mais como ilustração a questão da obra de arte, né? Que eu falei antes lá no quarto também, então gosto muito desses projetos. E aqui eu trago para vocês palete de cores e matéria-prima, né? Então, para vocês terem uma ideia. Então, o verde, esse verde realmente forte, entrando com muita força, nessa combinação com pedras, com areia. Vejam aqui os tons terrosos, né? Então, o terroso da cerâmica, da própria areia, da própria terra, né? Mãe terra.
Isso está acontecendo muito forte, muito forte. E era isso, esses são os tons que eu gosto. Vejo aí que eu coloquei metal, então tem o metal é o cobre, não estamos falando de aço, não estamos falando de metais cinza, né? Nós estamos falando de metais que transmitem o ouro, né? Então, basicamente, essa é a nossa apresentação no concreto do que é o slowness no lifestyle. Uhum. Legal. Espero que vocês tenham gostado desses inputs, né, que nós trouxemos para vocês hoje. E agora, para a gente encerrar em beleza, vou mandar esse vídeo para vocês. Espero que vocês gostem.